Neste capítulo que nós estamos lendo, a mensagem é dirigida aos líderes espirituais, pastores e profetas. Eu escrevi aqui, Deus pronuncia aqui um ai contra os pastores que dispersam o seu povo. Porque se você reparar aqui, no próximo versículo que a gente vai ler, ele vai falar sobre isso. Só que no 22 ele já fala, se tivesse me conhecido não teriam errado. Então muitas das vezes a mensagem que a gente passa à frente, seja aqui dentro ou lá fora, ela não surte efeito porque a gente não conhece o Senhor. A gente ouve falar dele, mas a gente não conhece o Senhor a ponto de poder falar dele. Porque para você ter autoridade para falar de Deus, você tem que conhecer ele. Eu não tenho como falar da Isabel se eu não a conhecer. Hoje eu posso falar da Isabel, porque eu convivi com ela. Mas se eu não convivesse com ela, eu não poderia falar dela. O que eu vou dizer dela se eu não a conheço? Eu vejo, mas eu não conheço. A mesma coisa com Deus, com Jesus. A gente, muitas das vezes, a gente vê o sobrenatural, a gente vê o negócio acontecer, a gente escuta a voz dele, mas conhecer é tão profundo que assim, eu fiquei aquilo na cabeça, eu fiquei repetitiva e eu me reportei a essa palavra repetitiva, porque eu falei, Senhor, eu tenho pedido tanto para não ser tão repetitiva, mas como não refletir tantas vezes diante disso? E talvez tenha passado despercebido, né, em alguma leitura nossa essa passagem, nessa interpretação. Então, o que o Senhor está trazendo para a gente hoje, nessa parte, né? Não é só sobre pastores, mas como diz lá em cima, é sobre profetas. E profetas somos nós. Não é a Manu, não é o pastor Tito, não é pastor Israel. Não são as pessoas delegadas a serem pastores, mas somos nós desde a Lelê. É uma escolha, né? E não devemos nunca usar o nome de Deus de maneira inconsequente e descuidada para dar credibilidade aos nossos propósitos. Porque muitas das vezes a gente não toma cuidado com isso, sabia? A palavra de Deus, eu não vou me recordar onde diz, fala que a gente não tem que usar o nome de Deus em vão. E quando eu li isso daqui, essa palavra, e me trouxe esse entendimento, eu me reportei a isso. Porque da mesma maneira ele está dizendo para a gente não usar a palavra dele em vão. Porque às vezes a gente usa os métodos da palavra, os métodos daquilo que a gente já ouviu, para dar credibilidade aos propósitos. O que seria isso? A gente usa métodos ou repete algo de alguém para falar para aquele que não conhece, porque primeiro ele não conhece, então ele não sabe que você não tem autoridade para falar de Deus. Então automaticamente você vai usar algo inconsequentemente e descuidadamente para poder cuidar do seu propósito, cuidar do seu chamado. E a gente está errando feio nisso daí. Glórias a Deus. Então, irmãos, conhecer alguém exige o mínimo de nós, aproximação. O que o Senhor Deus quer dizer com isso? O conhecimento só te faz errar se você quiser. Porque para a gente conhecer um ao outro exige de nós aproximação. A gente tem que se aproximar para se conhecer. A gente tem que se aproximar para se gostar. E até para falar de alguém, a gente tem que ter aproximação. Porque não tem como a gente testemunhar a vida do outro se a gente não conhecer a história dele, né? E eu coloquei aqui, como perder, né? Porque aqui, essa parte do conhecer aqui, está nisso daqui, ó. E assim teria eu feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Então, eles não tiveram sucesso, porque eles não conheceram o Senhor. Aí, muitas das vezes, a gente chega aqui, a gente já se deparou com uma situação dessa aqui na igreja, como em outras diversas, de chegar aqui, supostamente um profeta ou uma profeta, e entregar alguma coisa, que Deus ainda vai falar aqui abaixo exatamente sobre isso. E entrega. E para quem está aqui cru, ou até mesmo nós, vamos supor que nós tivéssemos um pouquinho de entendimento sobre quem é profeta. Mas veio de fora, chegou aqui, a gente não conhece, não se mostrou ainda, e a pessoa e daqui a pouco chega ali no cantinho, te chama e te entrega. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Isso não é cortar ninguém de escutar o outro, mas o Espírito Santo, ele dá discernimento para a gente saber quem a gente está escutando. Eu escutei uma vez que quem é de Deus conhece a voz de Deus. Porque quem não é, quem é a voz de Deus, quem é de Deus conhece a voz de Deus lá fora. A pessoa me disse isso. Quem é de Deus conhece a voz de Deus lá fora, em qualquer lugar.
vai chegar perto de você, você vai saber discernir se é mesmo ou não é de Deus. Se é mesmo, vem do Espírito ou não vem. E ocorreu no nosso meio. Às vezes porque dentro do nosso meio, existem pessoas que não têm discernimento. Existem, eu vou dizer assim, todos nós estamos em constante aprendizado disso. E chegou-se alguém aqui e entregou-se um sonho. E aqui o Senhor vai falar a respeito desse sonho. E estavam mais duas pessoas. E uma dessas pessoas, eu agradeço muito a Deus, não porque eu sabia mais que alguém, mas ali o Espírito Santo me atinou de que aquilo ali não era bem aquilo. Mas havia alguém que naquele momento, que graças a Deus hoje tem tido discernimento, mas naquele momento a pessoa não tinha discernimento. E a pessoa abraçou aquilo e ainda debulhou junto com a pessoa. Então, para você ver, um falso profeta entrou dentro da casa de Deus, porque a porta está aberta. Ele não é impedido de entrar, ele é impedido de falar. Desde que quem está dentro tenha discernimento para impedir. E aí foi, seminou ali, falou. Só que o Espírito Santo de Deus é tão bom, que aonde tem pessoas com discernimento, ele não permanece. A pessoa pode permanecer, mas a falsa profecia não permanece. Ela é quebrada. É por isso que hoje Deus quer levantar no nosso meio profetas de verdade. Profetas de verdade e pessoas com discernimento sobre os profetas. Porque a nossa necessidade, a nossa carência, ela faz a gente escutar qualquer coisa. Nós temos uma facilidade de abraçar tudo aquilo que a gente quer ouvir enorme, enorme. E muitas das vezes essa falsa profecia chega quando a gente está precisando. Abre aspas do precisando, né? Quando a gente quer escutar. Às vezes você está orando por algo, mas você está orando ao Senhor. Aí vem um falso profeta ali, pronto, te entregou, você fala, nossa, eu estava esperando para escutar isso. Às vezes quando chega na casa você fica até assim, não vai falar comigo não? Tem palavra para todo mundo, mas não tem para mim não? E Deus é muito bom, porque o Espírito Santo de Deus, ele convence. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque a gente erra o alvo. Quando a gente não tem discernimento, a gente erra o alvo. E muitas das vezes, nós mesmos, porque essa palavra aqui não é só para vocês e não é só para o visitante, é para nós. Muitas das vezes nós, por acharmos que conhecemos alguma coisa, porque na verdade nós não conhecemos nada. Aqui a palavra fala que se conhecesse, mas é se conhecesse no secreto, é conhecer o pensamento secreto de Deus. Isso é você e Deus, isso sou eu e Deus. Agora, o que você vai passar à frente é onde você precisa ter propriedade da palavra, que é onde nós vamos chegar. Para você ter autoridade para falar de Deus, você tem que ter propriedade. E propriedade você só tem se você tiver conhecimento. Então, às vezes a gente vai falar do amor de Deus para alguém. Tem a Marcela, por exemplo. Quando a Marcela se chegou, tinham pouquíssimas crianças, pouquíssimos jovens. Hoje nós temos um número maior. Não pelo número, mas pela disposição do coração dela de querer conhecer Jesus, aceitar o chamado, porque ela é uma profeta. A partir do momento que você abre a boca, deseja e conhece o Senhor e fala dele, anuncia a mensagem, você é profeta. Agora, cabe a nós a escolha de ser um falso profeta ou um profeta de verdade. Porque a gente também pode escolher ser um falso profeta. A gente pode usar, sabendo que tem consequência, né, irmãos? Sabendo que nada fica oculto aos olhos dele. Mas Deus é bom, vamos continuar. Então, a gente só erra se quiser, quando nós temos o conhecimento. Aí eu coloquei aqui do lado. Como perder ou não ganhar uma vida se temos as armas certas? Conhecendo do jeito certo o caminho que atrai a vida coberta de propriedade, para que haja no outro o encorajamento de permanecer. Como a gente pode perder a vida de alguém tendo conhecimento e propriedade da palavra? Eu fiquei me perguntando isso. Eu me reporto que lá na outra igreja ainda, eu levei uma visitante que trabalhava comigo, e na cozinha lá da casa do pastor, eu virei e falei assim, eu vou cuidar dessa vida. Essa eu não vou deixar embora. Exatamente assim, eu falei, irmãos, essa eu não vou deixar embora, eu tenho sede da vida dela, é isso, é isso, é isso. Comecei a jejuar pela vida dela, deu uma semana, na outra semana eu convidei de novo, ela não pôde ir, eu sabia que a luta era grande. A gente sabe, assim, toda vida é uma luta grande para a gente ganhar, irmãos, toda vida, inclusive a nossa. Toda vida é uma luta grande. Mas assim, se você não tiver preparação para isso, se você verdadeiramente não conhecer o Senhor e a palavra, dificilmente você vai sustentar isso. E eu falei com o Senhor, eu quero a vida dela. Passaram-se 15 dias. Eu falei, caramba, é muito difícil. E eu não continuei.
Primeiro, por que eu não continuei? Porque achei difícil cuidar de uma vida. E eu tiro pela minha, não é fácil. Eu não aplauso e nem enalteço, mas eu honro a vida dos meus pastores e de outras vidas que interviram também, que tiveram paciência com a minha vida, porque eu não fui fácil. Eu não sou fácil. Eu não sou, assim, cabe a cada um saber de si. Nós não somos fáceis. E não foi fácil me colocar no eixo. Então, assim, o Senhor me pegou nisso daqui, porque se eu não tivesse desistido dela, apesar da luta ser grande, talvez ela estivesse aqui hoje. Eu fui falsa profeta? Não porque eu não comecei a pregar para ela. Mas eu fui falsa profeta para mim mesmo. Porque eu profetizei para a minha vida que eu iria cuidar da vida dela. Eu coloquei em mim uma autocapacidade de fazer isso. Só que a minha inconstância em conhecer Jesus, a fundo o pensamento dele, não me levou adiante. Porque se desde então eu estivesse conhecendo mais e mais e mais de Deus, eu duvido que a palavra não ia me convencer de que ela é um fruto poderoso na mão dele. Eu duvido que ele não ia falar para mim assim, olha só, continua, porque eu estou continuando com você. Ela não é diferente de você, a batalha dela não é diferente da sua, então continua. E eu não continuei. E na última vez que o Senhor nos deu uma palavra aqui de entrada, o Senhor estava falando sobre o quê? Cadê os frutos? Cadê os frutos? E Deus tem, não sei a vocês, Deus tem me cobrado, cadê o fruto? Hoje nós estamos aqui num espaço maior e cadê os frutos? Às vezes eu fico perguntando ao Senhor, será que nossos frutos vão chegar quando Ele estiver voltando? Porque assim, eu creio sim, que a nossa honra, nosso galardão, vai vindo dos nossos frutos. Muitos vão se satisfazer só em entrar na portinha do céu, fechou aqui, você está aqui, ó, na tranca. Eu vou ser sincero com vocês, eu vou correr atrás do meu galardão, porque eu quero ficar mais perto. Porque eu acredito que Ele vai estar no trono lá em cima. Agora vai ficar aqui embaixo quem quer. Agora, se a gente, a partir de hoje, começar a conhecer Jesus, a gente pode ficar bem pertinho, sentadinho naquela roda lá onde a gente fica imaginando, quando está no louvor aqui, a gente imagina lá os anjos cantando e a gente voando, né? Imagina o pastor, então, assim, ó, uma pena flutuando. Mas só é possível se conhecermos, irmãos. Vamos lá. Eu sou o Deus, versículo 23. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então, vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Quando eu li isso daqui, irmãos, normalmente isso reportaria ao Senhor falar que está vendo o que a gente está fazendo. Mas nesse caso aqui, o Senhor me reportou ao fato de que Ele sabe quem é de verdade e quem não é. Quem está verdadeiramente anunciando a palavra dEle e quem não está. Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Irmãos, essa parte aqui, por quanto tempo vão inventar, não é só para o falso profeta que a gente já conheceu, não. É para a gente também. Porque eu entendi esse inventar aqui, por muitas vezes a gente prega só com o que a gente vive. A gente prega só com o que aconteceu com a gente. A gente prega só com o nosso testemunho. Ou só com o que a gente entende sobre aquela palavra. E o não conhecer a fundo nos faz pecar nisso daí. Porque o conhecer a fundo, a pessoa vai falar com você, porque existe questionamento. Você está pregando para a pessoa vai falar com você, mas e isso? Aí você fala assim, mas a palavra diz isso. Mas e isso? A palavra diz isso. Mas e isso? A palavra diz isso. Se você não conhece Jesus, vai ser um mero testemunho. Vai ser uma mera conversa, vai ser um mero diálogo. Eu vou estar ali e vou falar assim, fulano, então, quero apresentar Jesus para você. O Deus que transformou minha vida, Ele faz isso, Ele faz aquilo, Ele te tira daqui, Ele faz aquilo outro. E a palavra? E o conhecimento? E mais? Porque dali você não vai... Ela pode entrar e sentar aqui, mas fruto não tem. Porque não tem conhecimento da palavra. Às vezes, irmãos, não pela religiosidade, mas pelo milagre. Né? Isso aqui vai falar muito sobre empolgação. Porque às vezes, né, não pela religiosidade, mas pelo milagre, acabamos nos colocando no lugar de fazer as pessoas entenderem
e desejarem viver as mesmas experiências ou com a mesma intensidade nele. Eu já pequei muito nisso. Eu digo pequei porque eu não quero pecar mais, tá, irmãos? Mas até recentemente andei pecando nisso. Não sei se eu sou religiosa. Eu não me identifico dessa forma, mas quem sou eu para me julgar? Mas justamente, nesse caso aqui, pelo milagre, a minha vontade é enfiar na cabeça da pessoa que aquilo ali é possível. É assim, esse Deus é assim, ele faz assim, acontece assim. Só que muitas das vezes, isso nos gera uma empolgação e não expectativa no outro. E aí a pessoa vai pensar assim, mas será que é sempre assim? Isso tudo é desse jeito sempre? Porque as pessoas, elas não vêm por aquilo que passa, elas vêm por aquilo que vai permanecer. Então, normalmente, a gente acaba se perdendo quando a gente acaba se perdendo quando não entendemos a maneira que devemos conduzir a cada pessoa e a cada história. A minha história é uma, a minha vida é uma, o contexto do que eu vivi é diferente de Douglas, diferente do Vinícius. E não vai ser da mesma maneira que eu vou atrair a ele como eu fui atraída. Nem sempre a forma como nós vamos colocar a nossa impulsão do que nós vivemos diante da pessoa vai funcionar. Por isso que o Senhor fala sobre conhecer Ele, porque a palavra sempre vai funcionar. Qualquer coisa que você fizer mediante a palavra vai funcionar. Mas qualquer coisa que a gente se pendurar apenas, porque a gente pode usar sim como arma, as nossas experiências. Mas tudo que a gente pendurar em cima só disso não vai funcionar. Porque se não tem conhecimento, não tem palavra, não tem sucesso. Né? E aí está o conhecimento, nos trazendo propriedade, mas também o equilíbrio. Porque o conhecimento ele faz a gente não ter essa empolgação toda, mas sim expectativa. Aí eu escrevi aqui, porque eu escutei isso de uma pessoa, e às vezes a gente escuta as coisas, na hora aquilo bate na gente assim, às vezes fere, às vezes a gente se fere porque a gente está imaturo, mas eu consegui compreender isso dentro dessa palavra, que a empolgação, ela às vezes ela afasta, ao invés dela trazer para perto. Porque se você reparar, às vezes você vai contar alguma coisa para alguém, nem todo mundo é igual a gente. Se eu vou contar alguma coisa para Marcela, eu vou chegar lá, Marcela, aconteceu isso. Marcela vai vibrar. Caraca, é mesmo? Aconteceu, foi assim? Agora, eu vou chegar para qualquer outro indivíduo que não tem essa empolgação toda e vou falar à pessoa, legal. E aí a gente faz o quê? Por exemplo, como a Débora, né? Aí você chega para a Débora e fala assim, caraca, Débora, assim, foi muito legal, a gente teve essa experiência, a gente falou disso, maneiro. E aí, acabou com a gente. Você pode ser espiritual o que for, acabou com a gente. Né? Vanessa, as pessoas estão se identificando, isso é muito legal. E aí, o que acontece? Isabel, por exemplo, é uma outra pessoa super empolgada. Você chega para ela, se você não responder à empolgação dela, acabou para ela. Tudo bem, gente, um pouquinho de falta de maturidade nossa. Mas é aquilo, a diferença está em expectativa e empolgação. E quando a pessoa me disse isso, eu não me empolgo. Eu prefiro analisar, receber e ter expectativa. E eu entendi isso. Hoje eu achei isso legal, que até ontem eu não estava achando. Mas eu achei isso interessante, porque verdadeiramente isso funciona, porque está nele e não na forma de nós efetuarmos. Então a empolgação vem de nós, pela experiência que vivemos. Mas a expectativa vem da forma como ele vai fazer. E ele vai fazer, independente da forma como a gente vai declarar. Né? Glória a Deus. Então, eu coloquei até aqui. A expectativa, ela traz uma emoção diferente da expectativa. Porque emoção é algo passageiro. Crianças, se comportem. A expectativa, ela traz a emoção. Emoção é uma coisa que você sente, pronto, acabou. É igual parabéns. Você vai cantar parabéns, bateu, pronto, acabou o bolo, dormiu, outro dia você está velho e esqueceu que você comeu o bolo ontem. Agora, a expectativa não. Você vai criar naquilo, é igual quando você está juntando dinheiro. Você está juntando dinheiro para comprar uma moto. Né, Douglas? Você vai juntar, né, Vinícius? Vai juntar. Então, você tem expectativa até concluir aquilo. Só que essa mesma expectativa de uma moto, essa mesma expectativa de um iPhone, ela tem que ser numa vida. Porque o que vai levar-nos a um lugar melhor e a conhecer Jesus
é a expectativa em vidas e não no que vai ficar. Porque o iPhone vai ficar, a moto vai ficar, o dinheiro para pagar a gasolina vai acabar, a internet vai acabar, porque Jesus está voltando. E a gente sabe o que nós vamos perder humanamente com isso, né? Glória a Deus. Então, irmãos, aqui no versículo 23, é engraçado que, como eu falei, né, para muitos, essa passagem vai relatar sobre as coisas ocultas, né? Já o Espírito Santo hoje nos leva para uma outra interpretação, sobre tempo, medida e propriedade, né? Porque o Senhor, Ele é único no jeito de ser e Ele vai fazer independente da forma como a gente vai efetuar isso, né? A maneira que o Senhor vai usar a cada um é de sobrenatural e única porção. Eu escrevi isso daqui, irmãos, porque muitas das vezes a gente quer tanto colocar na outra pessoa a nossa medida que a gente acha que vai funcionar sempre assim com o outro. Eu vou colocar as minhas expectativas em você, Fernando, e você vai passar da mesma maneira, porque você vai entender dessa maneira e vai passar para o outro. Não é assim que funciona. Você tem uma medida, eu tenho outra. Eu, às vezes, vou ser assim, explosiva, às vezes, talvez incalculista. Você vai ser racional, você vai falar devagar. E nem por isso você está num nível diferente de mim, desde que nós sejamos o mesmo propósito. Você não vai estar diferente de mim, mas você tem o seu jeito, eu tenho o meu. E é preciso a gente entender isso, irmãos, porque isso causa divisão entre nós. Isso verdadeiramente, e vou falar, começa em casa. Essa divisão começa em casa, porque a gente não compreende a forma que o outro tem de reagir. E a gente precisa entender isso. Até mesmo quando nós formos pregar para alguém, às vezes a pessoa não vai receber da forma que a gente se encheu para dar. Ei, mas vai fazer efeito porque você conhece e tem propriedade daquilo que você está falando. Glória a Deus. Está todo mundo acordado aí, irmão? Então, a outra maneira é a que a pessoa irá receber, é ainda de sobremedida, poder de Deus. Pois não é só a medida, mas é quem vai nos usar. Sabendo o Senhor, a estrutura de quem irá ouvir, né? Cada vida tem um preço, irmãos. E a gente, o Senhor espera de nós que a gente não erre o alvo. Vamos abrir a palavra em Isaías 65. Isaías 65, 13, 15. Eu só vou ver que está na mesma versão, porque eu li numa versão que eu achei muito interessante. Deixa eu só confirmar aqui, Isabel, se é isso, porque... É Isaías 65, do 13 ao 15. Mas é engraçado que aqui onde eu estava lendo, não está assim não. Aí está falando sobre uma mãe? Ah, não, está certo. Então vamos lá. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós os envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração. E uivarais pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus os matará, e a seus servos chamará por outro nome. Eu entendo aqui, se tirar os servos e colocar profeta, pronto. Aquele que verdadeiramente conheceu o Senhor e abrir a boca com propriedade, conhecendo, para falar dele, esse vai comer, vai beber, vai ser chamado pelo nome. Mas aquele que usar a palavra de Deus de forma errônea e principalmente nem ligar para isso ou usar dos seus próprios métodos, esses a palavra diz, não é pastor, não é líder, não é pai, não é mãe, isso principalmente para os jovens. É a palavra que diz que quem de nós não fizermos, vamos padecer. E o Senhor Deus nos matará. Então que a gente possa ficar alerta nisso. O Senhor entende a fase de cada um, desde a criança até o adulto.
Mas o jovem já entende o seu lugar no reino. E já entende o que a palavra diz. A partir do momento que a criança sabe ler e interpretar, ela já sabe tanto do que Deus vai fazer de bom, quanto do que Ele vai fazer de bom pelo seu erro. Isso é para todos nós, mas eu estou falando para os jovens, que às vezes a gente não tem esse entendimento. Vamos colocar eu como jovem, né? A gente não tem esse entendimento. Então, às vezes a gente acha que é só para o adulto. O adulto pode fazer, mas eu, enquanto estou adolescente, Deus não vai me cobrar disso. Engano de vocês. Engano, porque Deus está me cobrando desde os 15 anos, que eu fui e demorei 13 anos para voltar. E Deus, vou pagar e com alegria, porque foi fruto meu. 13 anos afastada, sabendo o que era certo e fazendo o que era errado. Mas Deus é poderoso. Versículo 27 de Jeremias. Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça. Assim como os pais deles me esqueceram por causa de Deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho. Aqui está o que aconteceu, né, irmãos? Que eu falei com vocês, né? Não é que não vão ter profetas que vão sonhar e vão, sim, entregar. Mas profeta que é profeta. Tendo discernimento, a gente vai saber diferenciar isso. Mas o profeta que ouviu a minha mensagem deveria anunciá-la fielmente. A partir do momento, o que o Senhor diz? A partir do momento que você ouve, você tem que falar. Ah, mas eu não quero falar, eu acho que eu não vim para isso, então é melhor nem escutar. É a palavra que está dizendo, eu entendi assim. A partir do momento que você ouve a mensagem, ouve e interpreta a mensagem, você tem que falar. Até porque a gente vai explodir de tão cheio que vai ficar, do quanto nós temos sido alimentados. Né? E a gente não passa à frente, não passa à frente. E outra coisa que o Senhor fala na palavra, Ele apenas nos pede para passar. Mas não é para você se preocupar, Maria, se o que você vai falar vai fazer efeito. Porque a palavra dele diz aqui no 29, a minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Então quem vai fazer é ele. Mas ele colocou você na terra para usar a sua boca, para usar a minha boca. Então, ele depende de nós? Não. Mas ele nos escolheu para ter bocas na terra, para ser instrumento dele aqui. Para que ele use a marreta dele, para que ele use o fogo dele. Como disse a irmã Catiúcia, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Só que só ele tem o poder para tudo isso. Como disse lá em Salmos 44, é o poder dele e não as nossas armas. Então a gente só precisa pregar, a gente só precisa falar. E às vezes você não vai precisar de um púlpito para isso, você não vai precisar de microfone para isso. Ninguém precisa ver, mas você ir lá e falar do amor de Deus. Só que para ir lá você precisa também, num lugar que ninguém te vê, conhecer de Deus para isso. Sem conhecimento vai ser uma mera conversa. Não tem propriedade. E a própria pessoa que você está falando, se você não tiver propriedade, vai zombar de você. Agora, quando você tem propriedade, vamos dizer assim, que ninguém te ganha. Porque é a palavra, não é você. Glória a Deus. Então, irmãos, todos nós temos um potencial, uma disposição. Todos nós temos um lugar, temos um dom, uma personalidade, um chamado e um limite. Engraçado que quando o Senhor me colocou assim, que todos nós temos tudo isso, que a gente já, abre aspas, já sabe. Mas o limite, o Senhor nunca tinha falado. A gente tem um limite para falar. A gente tem um limite de até onde ir. Porque muitas das vezes, dependendo de até onde a gente vai pela empolgação, a gente vai matar ao invés de atrair. Outra coisa, a gente vai constranger ao invés de fazer a pessoa se sentir à vontade. E muitas das vezes a gente vai ofender. Vai agredir, porque dizem que a palavra quando ela não é da forma certa e entregue, ela ofende, ela agride. E a gente precisa colocar amor nisso. A gente só precisa colocar amor. Sabe, da mesma forma que a gente faz uma rodinha para conversar entre nós e falar, compartilhar sobre o que Deus tem feito? Deus só quer que a gente se sinta na mesma liberdade de fazer isso com as pessoas que não conhecem. É tão fácil fazer entre nós. A gente não tem vergonha, eu acho que ninguém mais aqui tem vergonha de conversar na mesma roda. Por que a gente vai ter vergonha daquilo que a gente não conhece? É mais fácil falar porque não conhece do que o que te conhece. Porque o que te conhece sabe se você tem propriedade ou não para estar falando disso.
Então, na verdade, quem pode te envergonhar é o que te conhece. O que não te conhece, você pode até disfarçar. Mas é onde Deus está falando. Se a gente começa a ter propriedade e conhecimento por nós mesmos, a gente vai ter por quem está aqui e vai ter por quem está lá fora. Vai se tornar, abre aspas, fácil. Fácil nunca vai ser, porque a palavra de Deus fala que enquanto for confortável, está errado. Né? Porque não foi confortável para Jesus. Mas eu quero dizer que vai ser menos difícil, vai ser menos de apavorar, sabe? Esse nervoso que a gente tem de falar. Mas como que eu vou falar para a pessoa? Falando a palavra de Deus. Se você tem propriedade, você não tem dificuldade de falar. Eu estou pedindo ao Senhor, né? Porque eu também quero propriedade, quero conhecer Ele. Então, irmãos, tudo isso é único e de sobremedida do céu para conosco. Só que o fato da gente falar que a gente tem um limite, normalmente a gente já vai para um raciocínio de que se tem limite, então aqui tá bom. Eu entendo que aonde eu estou tá bom. Desse jeito aqui tá bom. Eu já consigo falar, já consigo cantar, eu já consigo ministrar, eu já consigo colocar a mão na cabeça dos jovens e profetizar na vida deles, eu já consigo cozinhar, eu já consigo pregar para as crianças. Então tá bom. Só que não. Que fique claro, eu até anotei isso aqui, que fique claro, que isso não nos acomode ao fato de que por termos medidas, nós temos medidas, limites, e não cortes. Não quer dizer que a gente não possa melhorar. Então, não quer dizer, pelo contrário, que não devemos aumentar, acrescentar, querer mais, evoluir, a fim de que nada disso é demais, muito menos pecado. Então, irmãos, a gente tem um dom, a gente tem um potencial, a gente tem um limite, ok. Mas a gente precisa querer mais. A gente precisa querer mais disso. Até porque o Senhor se agrada disso. E Ele espera por isso, né? No versículo 26, que nós lemos, né? Por quanto tempo ainda, né, esses profetas vão enganar o seu povo e tudo mais. E a falta de conhecimento com o Espírito Santo, que tem o conhecimento da palavra e tem o conhecimento com o Espírito Santo. A falta de conhecimento com o Espírito Santo faz muita gente achar que conhece alguma coisa. E muitas vezes a falta de sabedoria, junto à necessidade, à carência de quem vai receber, causam os transtornos, as pessoas doentes que a gente vê aí fora. E a não verdadeira revelação do pai ao filho. Porque não parece muito grave, mas um descuido nosso, da nossa forma de falar e ter propriedade e autoridade para falar de Deus para alguém, a gente pode adoecer uma vida ou a gente pode atrair essa vida. A gente tem essas duas opções. Na maioria das vezes, na maioria não, todas as vezes, se nós não conhecermos os pensamentos do Senhor, nós vamos errar. Porque Ele disse aqui isso para os profetas anteriores, que na nossa cabeça pecavam menos, né? Que é uma ilusão. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem e assim teriam feito. Olha só, se conhecer o Senhor, você é capaz de fazer o povo abandonar o pecado e deixar de viver o que está praticando. É possível a gente tirar uma prostituta, é possível a gente tirar um viciado, é possível a gente tirar um ladrão, é possível a gente tirar uma pessoa doente do lugar que ela está, desde o momento que a gente conheça Jesus. É tão difícil a gente parar para conhecer Jesus? Eu às vezes me pego pensando que eu acho engraçado que a gente tem tempo para tudo. Eu até comentei isso da última vez. O dono do tempo é o Senhor. Se Ele parar o tempo, acabou. Os seus planos de amanhã não existem. Só que nossos planos do amanhã já começam nos nossos planos e não com Ele. Ele é que vai decidir se você vai acordar amanhã. Se eu vou acordar amanhã. Mas a gente já tem planos sem Ele amanhã. É engraçado isso, né? Porque, mas como assim? Eu não tenho plano sem Ele. Eu estou conectado o tempo todo. Ok. A gente fica conectado, ok. Mas e o tempo dele? O tempo é dele. Cadê o tempo dele? Não tem. É por isso que as pessoas estão adoecendo. É por isso que não tem fruto. É por isso que não tem visitante. É por isso que não tem vidas. É por isso que não tem filhos espirituais. Porque a gente está roubando o tempo do dono do tempo. E com isso a gente não tem tempo para conhecer os pensamentos de Deus. E se a gente não conhece, a gente vai falar besteira.
A gente vai falar daquilo que a gente não conhece. Nós não vamos ter propriedade para falar do amor de Deus para ninguém. Nem do amor, nem do poder, nem de nada dele. Ah, mas naquele tempo Jesus curou o cego, fez assim, fez assado. Você vai contar mais uma historinha daqueles livrinhos que dava criança? Nós vamos contar mais uma historinha. Agora, se você conhece, vai falar, porque o meu Deus, desde aquela época, ele fazia assim, ele curava assim, e é o mesmo Deus que vai fazer hoje. Porque esse é o Deus. Vai mudar a sua forma de falar desse Deus, porque você vai ter autoridade e propriedade, porque você conheceu. É muito importante a gente conhecer o Senhor. Então, versículo 28. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho. Mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada ao trigo. A minha mensagem é como fogo e como a marreta que quebra grandes pedras. Eu escrevi aqui que aquele que ouve a mensagem, a sua mente é transformada, inovada todos os dias. Todos os dias. Consequentemente, a sede de espalhar é na mesma proporção. Normalmente, quando a gente conhece alguma coisa, assim, eu conheci um novo sabor, eu conheci uma nova pizzaria, eu conheci um GRG. Quando eu conheci o GRG, que eu fui lá com a Fernanda, eu fiquei assim, caramba, gente, já foi no GRG? É uma delícia, o lanche de lá é assim, não sei o que é assim. Você já foi naquela sorveteria nova, que só tem coisa de fruta? É um sucesso. A gente conhece, consequentemente a gente espalha. Vira igual figurinha, é novidade. Por que é diferente com Jesus? Se a gente amanhã, todos nós aqui conhecemos, você vai abrir na mesma palavra, você vai abrir em Salmos 44 amanhã. O que ele falou hoje aqui não é a mesma coisa que ele vai falar amanhã com você. Mas se ele quiser repetir, você vai ter uma outra interpretação. Porque você vai conhecer o pensamento dele, o pensamento da gente muda. Você pensa a mesma coisa todo dia? Todos os dias você vai pensar algo diferente. Talvez a mesma coisa de uma forma diferente. Então, é necessário conhecer o pensamento dele todo dia, porque o pensamento dele vai se inovar assim como nós, todos os dias. Jesus não é uma estátua, Deus não é uma estátua que fica lá parado e ele só escuta e te responde. Ele é um ser sobrenatural, mas ele tem sentimento, ele tem coração. Ele ama. Como que alguém que ama não tem sentimento? Ele espera de nós a mesma coisa. Glória a Deus. Então, como disse aqui no versículo 29, pois a mensagem existe, está pronta, super eficaz por si só. Que a mensagem é dele, a mensagem é ele, e é ele quem tem poder de convencer. A gente só precisa fazer. Aqui, quando eu coloquei que a nossa mente é transformada e inovada todos os dias, e consequentemente a gente espalha, eu escrevi aqui, o conhecimento é mais importante do que os dons. Um tem o dom de profetizar, o outro tem o dom de línguas, o outro tem o dom de cozinhar, o outro tem o dom de ministrar, mas conhecimento da palavra é muito mais importante do que qualquer dom. Vamos fazer uma reunião aqui, vai levantar. Quem sabe, quem é muito bom nisso? Quem é muito bom naquilo? Aí vai todo mundo, eu sou bom na cozinha, eu sou bom para fazer o suco, eu sou bom para fazer aquilo outro. Agora, imagina se perguntasse, quem conhece aqui? Quem tem o dom do conhecimento? Será que algum de nós levantaria a mão? Eu sou a primeira a vir para o altar pedir. Porque, na verdade, já estou aqui hoje já. Porque eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer os pensamentos do Senhor. Se eu já conhecesse, assim como todos nós já estaríamos num outro patamar. Não por estar à frente de outra pessoa, entendam bem, mas nós já estaríamos num nível espiritual de intimidade com Deus muito avançado, que talvez Ele não estaria falando isso para nós hoje. Ele estaria falando algo dentro do nível que Ele nos elevou. Se Ele está falando isso hoje é porque a gente precisa chegar nesse nível. Glória a Deus. Salmos 44 já foi, Calma aí. Sim. Versículo 29. É o poder da palavra que muda.
a nossa voz é instrumento de aproximação, onde entendemos que a aproximação traz cura e amor. Eu coloquei aqui uma referência que é muito importante para mim dentro desse contexto. Né? Eu vou ler novamente isso daqui. É o poder da palavra que muda. A nossa voz é instrumento de aproximação, onde entendemos que a aproximação traz cura e amor. Irmãos, se os pastores não conhecessem, não digo que eles estão também no mais alto patamar, porque assim como eles, todos os dias eles precisam conhecer Jesus para poder nos apresentar a Ele. Só que a gente não pode depender deles apresentarem, né? Mas se os pastores não conhecessem os pensamentos secretos do Senhor, eu não estaria aqui. Porque por eles conhecerem o pensamento do Senhor, foi Ele quem revelou a eles que queria a minha vida. Eu não era visível, eu não era próxima, eu só passava distante, apenas o pastor me via, mais ninguém. A Manu, acho que nem me conhecia. Mas o conhecer o pensamento de Deus te leva até onde Ele quer que você vá. Te leva até a vida que Ele quer que você traga. E eu glorifico a Deus, porque hoje isso, quando me despertou isso hoje à tarde, eu tirei o meu dia para conhecer os pensamentos do Senhor. E eu me atinei a isso e falei, Senhor, que seria de mim se alguém não se dispusesse, não renunciasse à sua própria vontade para conhecer o Senhor? Porque existem vários profetas, irmãos, existem várias pessoas que vão nos ajudar, que vão nos acolher, mas vai existir um que foi escolhido para isso. Como cada um que está aqui, houve alguém que foi usado por Deus para poder trazer você até aqui. E o Senhor e a sua busca que faz a sua permanência. Mas eu estava bem distante, inclusive mentalmente, muito distante. Mas o Senhor me levou até o local, na hora certa, no dia certo, e ali estavam as pessoas certas que conheciam o pensamento de Deus. E ali eu fui abraçada, ali houve uma aproximação. E a aproximação me trouxe cura. E a aproximação com cura me trouxe amor. Hoje eu sou curada, hoje eu tenho amor, e hoje eu quero ser instrumento para curar e amar outras pessoas. Então eu preciso conhecer os pensamentos de Deus para que Ele me mostre quem é que eu vou pescar agora. Assim também os irmãos, né? Então, irmãos, o cuidado diante disso tudo que nós precisamos ter, conhecer o Senhor no mais profundo, a sua palavra, a sua vontade, e assim também conhecer o nosso coração. Porque o nosso coração é quem faz a gente se perder. É o nosso coração que engana a gente e a qualquer momento pode nos desviar o profeta verdadeiro para o falso profeta. Nenhum de nós aqui estamos livres, de nos tornarmos como eles. Se a gente deixar de buscar, nós vamos nos tornar como eles. Se a gente deixar de buscar com a intensidade, nós vamos ficar como eles. Porque aí, quando nós falarmos, vai ser apenas o nosso conhecimento e não o pensamento dele. E quando a gente fala pelo nosso conhecimento, a gente se torna um falso profeta. Então, a gente precisa conhecer o coração de Deus e o nosso coração, para que Ele não venha nos confundir ou mesmo nos trapacear, pondo peso e valor a nosso próprio entendimento, e não somente o dele. Vamos lá, versículo 30. Terminando o 29. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e as anunciam como se fosse a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Escutem o que eu, Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentiras. Eles contam esses sonhos e, dizendo mentiras e se gabando, fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam o meu povo em nada. Eu, o Senhor, estou falando. Então, a palavra é clara, né? E o Senhor
tem nos despertado nesse tempo. O Senhor tem falado sobre os frutos, né? Ele falou por diversas vozes que foram um instrumento aqui. E hoje o Senhor nos pede, além de frutos, eu vejo hoje o Senhor pedindo frutos de nós mesmos. Porque antes de termos a condição de gerarmos frutos, nós precisamos ser um fruto. E para amadurecer esse fruto que somos nós, a gente precisa conhecer Jesus. A gente aceitou Jesus? Ok. Nós somos servos, filhos? Ok. Somos profetas? Vamos descobrir hoje se nós queremos ser profetas de Deus. Porque o profeta, ele precisa conhecer Jesus. Se você não quer ser profeta, você pode continuar na condição que você está. Eu posso continuar na condição que eu estou. E ler a Bíblia, orar de manhã, na hora do almoço, de tarde ou de noite. Tá bom, estou vindo à igreja, não estou pecando. Abre aspas. Não tô fazendo nada que supostamente é errado, porque o não conhecer Jesus está pecando. A partir do momento que você aceita Jesus e coloca Ele no governo da sua vida, se você não busca o conhecer, você está pecando. Porque você fez uma aliança. Quando a gente aceita Jesus, a gente faz uma aliança com Ele. A gente canta aqui, ó, eu quero conhecer Jesus. E aí, é só uma música. Aí a gente está, engraçado, a gente está sendo falso profeta, né? Porque se a gente verdadeiramente não quer, a gente está sendo falso profeta. Você já está usando o nome de Deus para declarar aquilo que você verdadeiramente não quer. Ou aquilo que verdadeiramente você não busca ser. Então, se nós verdadeiramente nos encontramos nessa posição e a gente entende e admite que a gente não conhece o quanto deveríamos, hoje é o dia da gente se posicionar. Né? O que sai da nossa boca tem que vir dos lábios dele. Nós somos apenas uma ponte. Só tem como conhecer nosso coração a ponto dele não intervir na manifestação do Espírito Santo se gastarmos tempo em conhecer o dele. Nós só não vamos vacilar, errar o alvo, errar a maneira de buscar e de falar dele. Nós só não vamos deixar, ou não vamos deixar de ganhar autoridade para falar dele, se nós investirmos tempos em conhecer o coração deles e menos nosso. O conhecer dele diminui a intensidade que o nosso eu tem ou poderia ter de tomar lugar. Conhecer Jesus abaixa os nossos níveis carnais. Conhecer Jesus, conhecer os pensamentos dele, diminui a nossa vontade de pecar, porque vontade todo mundo tem todo dia. Então, diminui a nossa vontade de pecar, diminui a intensidade da nossa carne de querer gritar, de querer responder ao nosso marido, de querer responder à esposa, de querer desobedecer os nossos pais, de não querer estar em comunhão, de achar diferença nos nossos irmãos, no nosso trabalho. Todas essas coisas que a nossa carne pula, quando a gente para conhecer, gasta tempo para conhecer Jesus, isso diminui. E funciona, irmãos. Porque se você está ali com o Senhor, você não está pecando. Você não está gastando tempo e nem cabeça para poder pensar em outras coisas. Então, conhecer Jesus nos afasta do pecado. Então, irmãos, nós estamos terminando. E eu queria dizer para os irmãos que o perigo mora em não tomarmos a constância, em não termos a constância de buscar o conhecer e desejar mais de Deus todos os dias. O perigo mora aí. Não é, muitas das vezes, a nossa atitude. O perigo mora em não buscarmos o Senhor. A partir do momento que a gente não busca conhecer Jesus, a partir do momento que a gente não busca conhecer os pensamentos... Tem um detalhe nisso tudo. Conhecer os pensamentos de Deus vai exigir de nós querer fazer a vontade do coração dele. Porque a partir do momento que você conhece e não faz, você não é mais ignorante e nem inocente. Então, a partir do momento que a gente conhece, se dispõe a conhecer o coração de Deus, a ouvir a voz, conhecer o pensamento dele, conhecer ele na propriedade dele, saber quem ele é. Um dia eu quis conhecer o meu noivo, que hoje é meu esposo. Eu só estou com ele porque eu quis conhecer ele, como eu quero e vou. Não é possível amar, irmãos. É possível amar alguém que você não convive, ou que você não tem constância de alimentar aquilo? Não tem. É possível a gente amar Jesus se a gente não vê ele fazendo as coisas? Porque nós, humanos, normalmente amamos mais a ele quando ele faz algo por nós.
aquilo que a gente ora toda noite, sabe, Natan? O dia que ele te der um sinalzinho de que ele está preparando ou está atendendo, aí o amor nasce, não nasce? A gente acorda apaixonado por Jesus. A gente acorda declarando mil frases de amor por ele. A gente sabe que funciona assim, porque a nossa carne, ela reage à emoção e não à expectativa. Hoje o Senhor quer trocar isso. Ele quer trocar a carne pelo Espírito. Ele quer que nós tenhamos expectativas e não emoção. Vocês jovens, vou falar uma coisa que não está dentro do contexto. Não casem, não namorem por emoção. Não façam isso. Uma vez a dona Arlene falou isso para mim. Isso foi chave na minha vida. Outras pessoas já disseram? Se disseram, eu confesso para vocês que eu não me lembro. Mas o dia que dentro desse quartinho aqui, ela me disse, não namore. Algumas de vocês estavam presentes. Não namore, não orem e não casem por emoção. Pelo frissor do momento. Simplesmente, existem casos que desde a infância você passa a gostar de alguém, construi e ama e casa. Mas não façam por emoção, que vocês vão quebrar a cara. A mesma coisa com o Senhor. Não vem para o altar, nem sobe aqui, nem na cadeira, por emoção, porque vocês vão quebrar a cara. Adorar a Deus, amar e escolher o nosso noivo, a nossa nova, para sempre. Se não for por expectativa, por conhecer, por oração, nós vamos quebrar a cara. Porque o amor é construção, o conhecer é construção. Não é só o sentimento, não é só a química que vai fazer a permanência de nada disso. Nem no reino e nem na vida pessoal. Então é necessário a gente conhecer e conhecer dentro da palavra. É possível você conhecer o seu futuro marido e a esposa dentro da palavra. E eu vou falar com propriedade. O Senhor responde e ainda identifica quem é. Ele faz assim. Esse é o Deus que eu conheci e sirvo a Ele. Eu não sei se alguns já tiveram essa experiência em outras áreas. Mas eu orei, eu pedi, o Senhor me sinalizou, eu tive experiências. Mas o Senhor me disse na palavra e me mostrou com os meus olhos quem era e como seria. Porque eu busquei conhecer Jesus. E o conhecer Jesus, a minha entrega para Jesus, vou contar algo que eu não sei se eu poderia, mas assim, depois de todo um processo, um caminhar da história, não como mulher, mas como serva, eu fui atração para o meu noivo como serva, irmãos, não como mulher, entendam bem, não foi desejo pessoal, mas ele me olhou pela minha adoração. Isso não é para me gabar, isso não é para me enaltecer, mas o que eu estou falando para vocês jovens, é você com Deus que vai atrair o seu noivo. É você com Deus que vai determinar quem é. E muitas das vezes Deus vai fazer o desejo do seu coração. Mas se você conhecer o coração dele primeiro. Então, gastem tempo, porque vocês têm. Gastem tempo em conhecer Jesus, porque ele pode sim dar aquilo que você está pedindo. E se não for assim, ele vai te fazer amar o seu novo propósito. Então, peguem isso para vocês. Como diz o pastor, né, que agora lembrei, não sei porque eu estou dizendo isso, mas hoje eu posso falar isso com propriedade, porque eu pedi e Deus me deu aquilo que eu pedi. E Deus me revelou como seria feito isso. Cabia a mim aceitar ou não. Mas eu aceitei porque eu vivo vontade de Deus. Eu desejo isso todo dia. Não sou melhor do que ninguém, não estou no nível melhor do que ninguém. Eu só quero conhecer Jesus todos os dias. E eu quero sim. Eu sou a primeira a dizer que eu me disponho a ser profeta de Deus. Eu quero anunciar a verdadeira palavra de Deus. A palavra que vem dele, do pensamento dele, não a minha por simplesmente conhecer frases ou por assistir pregações de outros. Eu não quero roubar nada de ninguém, eu não quero copiar nada de ninguém. Uma outra coisa, irmãos, eu escutei isso, isso foi poderoso para mim. Sejam únicos e autênticos no jeito de serem. Sejam autênticos. Cada um vai falar de uma maneira, cada um vai reagir de uma maneira, cada um vai se vestir de uma maneira. E em relação à palavra, em relação a ser profeta, cada um vai ser profeta de uma maneira. Desde que conheça Jesus e faça a vontade dele. Agora, a maneira como vai fazer é individual.
Ninguém prega igual a ninguém, ninguém ora igual a ninguém, ninguém abraça igual a ninguém. E é justamente por isso que somos um corpo. Somos corpo com partes diferentes. Um dedinho minguinho, esse aqui não é igual a esse. Se você reparar, um é mais reto, o outro é mais torto. Então nunca vai ser igual. E assim somos nós. Né? Deus é muito bom, a palavra poderosa. Eu queria nessa noite, eu queria convidar a você. Vou falar você porque eu não sei se são todos. Eu quero convidar você que veio nessa noite, que recebeu essa palavra e que aceita. É teu. Mas você pode aceitar ou não, mas é teu. Eu adianto para vocês que é nosso. Deus já nos delegou isso. O aceitar, a gente pode rejeitar. Como Ele também pode rejeitar a gente, ou rejeitar aquele sonho. E não é uma troca, não. Então, eu convido a você hoje que verdadeiramente quer ser profeta de Deus nesse tempo. A você que quer conhecer os pensamentos de Deus e quer falar com propriedade daquilo que Deus quer falar nesse tempo. A você que verdadeiramente quer ser instrumento de Deus para trazer frutos, não a casa de Deus, mas a igreja. A igreja somos nós. Então, feche os seus olhos, reflita nessa palavra. Não vou falar para vocês pensarem muito não, porque se você pensar muito, se vier muito rápido, dizem que é pela emoção, né? Mas eu não vou dizer que seria muito rápido, porque não sei há quanto tempo, mas não sei se 40 minutos a 1 hora, vocês tiveram tempo para pensar e analisar o que Deus está falando. Então, seja você jovem, seja adulto, seja criança, se tiver consciência, você que aceita e deseja conhecer não só Jesus no nome, na palavra, no verbo, mas conhecer os pensamentos do nosso Deus. Conhecer e se comprometer em fazer a vontade do coração dele, em ouvir o pensamento dele e falar: Jesus, eu estou de acordo, eu quero isso. Porque a gente fala muito que a gente quer ser igual a Cristo. A gente, para ser igual a Cristo, a gente tem que pensar como Cristo, a gente tem que desejar como Cristo, e isso causa um preço. O preço é você sair do lugar e vir aqui. Eu quero orar junto com vocês, porque eu também estou aqui, porque eu quero. E seja o preço que for, não vai ser maior do que ele ter morrido naquela cruz. Não vai ser maior do que ele ter sido envergonhado nas rodinhas. Não vai ser maior do que quantas vezes ele foi humilhado, caçoado. E ele permaneceu. Todos os dias ele voltava com um sorriso. Todos os dias ele voltava com um sorriso. Ou para os mesmos lugares ou para um lugar diferente. Mas ele voltava por expectativa e não por empolgação. Se você hoje se sentir empolgado, não venha. Mas eu não creio, eu não posso crer que ainda existem pessoas empolgadas aqui depois de tanto do Senhor, depois de tanto da parte dele. Eu creio que existem pessoas aqui, se não todos, mas eu creio que tem pessoas aqui que querem e que não vão se envergonhar de assumir isso. Porque se Jesus, que conhece o seu coração e está em todos os lugares, como ele disse, quem somos nós para achar que ele não está vendo, que ele não sabe o que você está pensando agora? Eu não sei, confesso que eu nem quero saber. Mas eu sei de uma coisa. Ele sabe o que tem no seu coração. Ele sabe se você quer. Ele sabe, inclusive, o potencial que você tem. Porque vem dele. Não perde tempo. Não tenha vergonha. A vergonha de vir, você pode não querer. Estou deixando claro, não estou pressionando ninguém. Como falam, Jesus não é peixe de feira. Então não estou pressionando ninguém a vir, não. Só que quando a gente não vem querendo vir, a gente já está se envergonhando da palavra de Deus. A gente já está se envergonhando de ser cristão, de ser de Deus. Então, se há mais alguém, enquanto a gente estiver orando, pode vir. Não tenha vergonha. Declare ao Senhor. Vocês que estão aqui, comece a declarar ao Senhor a disposição do coração de vocês. Eu quero. Senhor, eu quero. Eu quero conhecer o Senhor. Se eu não sei a maneira que eu vou conhecer, eu te peço, Senhor, me instrui. Senhor, me mostra como eu preciso, o que eu preciso fazer para conhecer o Senhor.
Uma coisa a gente sabe, a gente precisa ler mais a palavra, a gente precisa orar mais. A gente precisa, sabe o quê? Renunciar à nossa preguiça. A gente precisa renunciar à nossa preguiça.